Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano por aqui. Opa, deixa eu colocar aqui, né? Ah, tá aqui. Recap dia 15, tá pessoal? A gente vai falar um pouco sobre o estudo de hoje e ideias para amanhã, beleza? Dia de hoje, pessoal, a gente teve aqui, né, analisando o gráfico diário, pensando em possibilidades para amanhã, o que a gente havia dito do estudo anterior. Essa barra era uma barra sobreposta, né? Que ela estava dentro, né, dos limites aqui da barra anterior, né? Da B109. Então, a B110 é uma barra que fechou sobreposto. Isso é pouca informação, né? Ela está sobreposta ali na barra anterior. A barra de hoje ela é quase um retorno à média móvel de 20, né? Se a gente der um super zoom aqui, ela chegou bem próximo. Dentro da metodologia, o AL cita, né, que próximo é próximo, algo que se parece, né, ou que é próximo o suficiente. Mais ainda, uma leitura que é possível a gente extrair dessa movimentação seria a possibilidade de um teste de rompimento. Esse teste de rompimento deixou gap. Isso é um indicativo de força também, né, dos vendidos. Lembram quando a gente estava estudando tendências, né? Que a gente avaliou, né, o tipo de rompimento, né? Tipo de rompimento mais forte, gap negativo, né? A gente estudou alguns pontos disso no livro 1, tá? É sempre interessante vocês irem, né, trazendo a metodologia diariamente para ir, né, praticando, né, de maneira racional ali todos os estudos que vocês vão, né, internalizando, tá? Então, falamos aqui desses alvos, né? Aqui já fica repetitivo, né? Os alvos do semanal, mas a gente acaba trabalhando mais na venda pensando nessa possibilidade de alvo. Hoje o mercado abriu com rompimento de alta, né? Ali, muito bom, né, uma movimentação excelente de alta. Aqui, pessoal, né, se a gente retomar aqui o estudo anterior, deixa eu só tirar aqui, pessoal, que hoje eu precisei trocar de máquina ali por 2 vezes à tarde, quando eu troco ali pro notebook ali, ele acaba ficando, né, com essas marcações ali. Para quem usa a mesma máquina, isso não ocorre, tá, pessoal? Só se você estiver, né, fazendo essa troca mais constante ali. E às vezes eu troco, né, durante o próprio dia. Aqui a gente tinha deixado uma possibilidade, né, de canal, duas. A puxada, na verdade, sai daqui, ó. Duas, né, ou duas, tá? 3 puxadas, tá? Uma possibilidade, né, de movimentação de 3 puxadas. A princípio, essa daqui a gente falou que tinha muito poucas barras, né, entre elas. Aqui, né, vamos dar uma olhada, ó, 25, daqui é esse ponto 13, né? Também não tem uma boa, né, simetria aqui entre essas barras, tá? Mas a gente está vendo um grande movimento de baixa. E a gente tem 3 movimentações de puxadas, né, que a gente consegue contabilizar aqui. Desculpem o barulho aí, tá, pessoal? Às vezes vai acabar tossindo aqui, a garganta ainda tá irritando um pouco, né? Tô com uma leve laringite ali, mas já tá bem melhor. No final de semana tava bem pior. Aqui a gente tem uma reversão forte, né, dessa movimentação. E a partir do momento que eu começo a chamar essas movimentações, né, de impulso, eu tenho que começar a buscar, né, os pontos, né, de movimentação que levaram, tá, as movimentações de alta. Se eu observar essas 3 puxadas, né, ou dessa maneira, independente, o ponto de inflexão se encontra aqui. Opa, Luciano, se ele renova o ponto de inflexão, o que é mais comum acontecer? Subir menos para descer mais, tá? E o mercado tende a vir testar esse fundo, né, para se tornar, né, esse canal de alta ou uma lateralidade, ou esse canal de alta se tornar uma grande bandeira de baixa, tá? Então, são as possibilidades. Do estudo anterior, a gente falou que a gente estava avaliando, ó, esse rompimento aqui, lembram? A gente falou sobre essa barra de rompimento e o mercado deixou alguns gaps e ficava dentro da possibilidade lógica de rompimento e lateralidade, que é o rompimento que não confirma nenhum tipo de rompimento que a gente está usualmente, particularmente para mim, é os rompimentos que eu mais gosto, né? Os outros, tá? Não esse. Esse aqui é lento, né? É um rompimento bem mais demorado. Como é um rompimento mais demorado, né? Aqui ele não configurou um rompimento correção, aqui também não, né? Então não teve rompimento correção. Também não teve rompimento continuidade, né? Desse pivô aqui, a análise desse pivô. Mas, né, o mercado fez um rompimento e uma lateralidade, que é um dos tipos de rompimento, mais tardio, mais chato, mais lento, né? Mas é um tipo de rompimento, a gente tem que se adequar ao mercado. Hoje ele abriu com gap de alta, ó, indo na direção, né, da terceira puxada. Tinha alvos ali, né, que a gente podia já ter deixado aqui, ó. Esse aqui era um primeiro alvo, tá? E aqui, ó, ele pagou também o segundo alvo do próprio pivô da inflexão, que é um alvo importante quando ele renova, né, uma máxima importante. Por que, Luciano, que essa máxima é importante? Porque ela é a máxima que você está avaliando o rompimento. Tá? Então, você avaliou aqui, não foi. Você avaliou aqui, formou uma certa lateralidade. Falamos aqui, né, da possibilidade do mercado aqui, né, tá fazendo um teste de rompimento, né, que é também uma possibilidade de rompimento e correção, né, que é com um teste de rompimento.
E aí ele pagou, né, aqui, ó, o segundo alvo, né, desse pivô. Esse pivô aqui, né, que é o de análise, ele seria o mais importante a princípio, né, porque nos 60 minutos você está avaliando esse rompimento aqui, ó, certo? E ele pagou o primeiro e segundo alvo, aqui tinha 200, né, pouco acima. A estrutura, né, a gente havia falado que a estrutura era uma estrutura de alta, né, pessoal? Vou apagar essas linhas aqui, tá? Estrutura de alta por quê, Luciano? Porque o mercado, né, passou a apresentar máximas mais altas e mínimas mais altas, né? Então isso aqui até então era uma estrutura de alta. Quando a estrutura vai mudar, Luciano? Se e somente se, ó, esses vendidos conseguirem trazer o preço pelo menos abaixo da mínima dessa barra. Se eles não conseguirem trazer o preço abaixo da mínima dessa barra, Luciano, a estrutura de alta ela se mantém. A falha de uma nova mínima leva à possibilidade de uma nova máxima. Todos foram pontos, né, que a gente trabalhou aqui no estudo anterior, tá? A falha de uma nova mínima, mais uma vez, ou mesmo que ele corrigisse, que fizesse um fundo duplo ligeiramente mais alto, deixa a possibilidade do mercado vir a níveis mais altos. E aí tinha a lateralidade do final do dia, tá? Então, alvos, né, ponto importante. E dos 60 minutos você também poderia, né, fazer essa projeção aqui, ó. Opa, Luciano, também pagou alvo aqui, ó. Tinha mais um alvo aqui, ó. Opa, Luciano, se eu pegar esse pivô aqui, ó, o primeiro alvo aqui, ó, também no mesmo ponto. Então tinha uma série de alvos aqui, né, que acabaram culminando ali com 3 possibilidades de nível, dessa vez, né, aqui, de resistência ao preço. Os alvos, né, como a gente já estudou em momento anterior, são possibilidades, né, de resistência ao preço. Ponto extremamente importante, né, de se observar. Por enquanto, né, vamos ver se os vendidos já têm algum tipo de alvo. Olha, pessoal, a gente não precisa avaliar esse rompimento aqui, tá? Não há necessidade de eu fazer essa projeção aqui, ó. Mas veja que mesmo nos 60 minutos, se eu avaliar, né, de maneira bem desnecessária, né, porque tem poucas barras aqui, barra de rompimento, barra de continuidade, tá? Opa, Luciano, barra de rompimento, barra de continuidade. A descida aqui foi em microcanal. Aqui foi uma compra, né, de H1, né, compra que a gente não faz, né, a gente cita ela só por conta da possibilidade da falha. H1 fez a retomada e a barra seguinte, ó, já falhou. Então, se alguém comprou aqui, ele já ficou armadilhado aqui. Comprador, depois de estopar tão rápido, normalmente, né, tem pelo menos mais algumas barras descendo. Então, a princípio aqui, pessoal, a gente tem essa direção. Quando um rompimento acontece em microcanal, né, nesse formato, ó, barra de baixa, barra de baixa, baixa, baixa. Opa, Luciano, todo topo duplo é uma potencial lateralidade, você já explicou isso pra gente. Teve reação, pessoal, parecida com lateralidade? Aqui não. Então, isso indica que esses vendidos estão fortes que os alvos deles normalmente é mais baixo, tá? Então, aqui nos 60 minutos a gente consegue extrair essa leitura. Então já ficou um primeiro alvo aqui, e a gente se cita, né, que o primeiro alvo normalmente é um alvo de alta probabilidade quando ocorre um rompimento, em 169,988, quase 170 ali, né? E há um próximo alvo aqui, ó, em 168,917, próximo a uma região de POC. O que o mercado, né, pode fazer? Ele pode... esse ponto aqui é importante, né? Porque aqui é um outro ponto, né? É um outro ponto aqui, né? Que leva a um novo rompimento e uma nova projeção de alvo e de uma movimentação, ó, bem maior. Então ele pode pagar esse primeiro e segundo alvo e nem romper, tá? Isso aqui é um ponto importante, ó. É um novo rompimento que você tem que avaliar. E aqui é o rompimento da inflexão, né? Normalmente você vai precisar avaliar esse rompimento mais perto, que aí já fica um alvo aqui, ó, em 167,059, né? Já ganha uma nova projeção, tá? E isso, né? Caso ele, por exemplo, faça um rompimento igual a esse daqui, provavelmente a POC e esse fundo aqui, né, seriam também ignorados. Então, isso depende um pouco, né, do rompimento. Deixa eu só apagar esse monte de linhas aqui. Aqui é o pivô mais próximo, tá, pessoal? Só para a gente refazer aqui rapidamente, tá? O primeiro alvo aqui pago, o segundo, né, não foi alcançado aqui, ó, por poucos ticks. Mas primeiro alvo pago, e como vocês viram, se você traz o FIBO para essa marcação aqui, tá? FIBO para essa marcação, você vê que ele também chegou no primeiro alvo, exatamente naquele mesmo ponto onde estava, né, o desse pivô aqui do rompimento da lateralidade. Modo rompimento, né, foi algo que a gente deixou do dia anterior, falamos que tinha 19 barras. Modo rompimento pode gerar, né, uma tendência temporária. Outro ponto, pessoal, que a gente falou no final do estudo anterior, clímax. Clímax, pessoal, são movimentações, né, que podem sofrer reversões, né, ou grandes correções ou reversões, tá? Isso é do livro 3. Mas é um estudo que está lá naquele book de vocês ali, né? Algumas movimentações com clímax, né? E algumas citações, inclusive de padrões.
né, que o mercado tende a fazer com o clímax. Hoje ele não fez, né, padrão ali, que a gente consiga, por exemplo, chamar de topo duplo, de wedge, né, não dá, não cabe, tá aqui. Aqui, inclusive, ó, depois dos alvos, teve, na verdade, havia a premissa de continuidade. A sorte é que, na verdade, para compra, né, digamos, se você está operando dentro do 15, ó, você tem um microcanal aqui, você tem uma L1 com uma H1 que falhou, é que ele já pagou os alvos, tá, pessoal? Pagou aquele alvo macro lá do 60 e pagou 2 alvos, que é esses desses pivôs prévios aqui. E aí ele não teve mais retomada de máxima. Então, se a gente compra, né, normalmente acima de máximas, né, porque a gente fica com melhor probabilidade nesse cenário, teve uma barra de alta aqui, mas o preço nunca ultrapassou sua máxima. Então aqui iniciou um micro canal de baixa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 barras seguidas de baixo, né? Se eu levar só as 4 barras em seguida, aqui eu tenho um bom micro canal. Aqui teve uma H1, né? E aí o mercado veio uma movimentação de reversão desse dia. Vamos dar uma olhada aqui só nessa reversão, ó. Aqui no 15 minutos. Aqui no 15 minutos eu tenho 20 fechamentos. 20 fechamentos, Luciano, eu tenho, né? Aqui o preço tendo rompimento, né, barra de rompimento, continuidade. O preço, né, ele deu uma pausa aqui no próprio fundo duplo, mas não teve sequer uma retomada de máxima, tá? Então, se não teve retomada de máxima, isso indica que esse rompimento é forte. Isso indica também, ó, que aqui no 15 minutos, aquele primeiro alvo é um alvo de alta probabilidade. Normalmente, quando rompimentos acontecem nesse tipo de cenário, né, a gente tenta primeiro e segundo alvo. Claro, pode ir para o terceiro para pagar bem mais alvos, mas primeiro e segundo alvo fica com uma probabilidade, né, bem interessante, tá? Opa, Luciano, então quer dizer que se o mercado abre com gap de alta aqui amanhã e a gente tiver uma razão para vender, é muito bom vender, se tiver razão para vender, tá, pessoal? Sempre a lógica de ter razão. No final do estudo anterior para vocês, eu falei que a gente havia visto, né, no diário uma certa rejeição a 9, mas isso é no diário. Aqui no 15 e no 5, o mercado formou uma lateralidade. Lateralidade é modo rompimento. Isso é da metodologia, né? Não é nada novo para vocês. Quando o mercado rompe, né, aqui ele gera a possibilidade de continuidade. Tá? Eu vou trazer para tempo gráfico menor, até para poder trabalhar a dúvida de 3 amigos aqui de hoje, tá? Se eu conseguir aqui nesse tempo aqui que eu tenho, que eu ainda tenho alguma voz também. Porque a minha voz, quando eu tô com laringite, ela vai sumindo. Então aqui, ó, eu tenho uma tendência para amanhã, né? Eu tenho uma tendência. Então, pessoal, a gente tem todos os setups de venda, né, à nossa disposição. A gente tem M2S, eu tenho gap de média, eu tenho MM50, que normalmente é alta lateralidade. Luciano, se tiver um movimento de alta, para esse movimento de alta, como não tem um pivô grande aqui, né, para movimentação, tem um pivôzinho aqui, ó. Tem um marcador aqui de topo e fundo, né, aqui. Tem um pivôzinho, né? Então, opa, Luciano, se ele romper acima desse pivôzinho, é primeiro e segundo alvo desse pivôzinho. Depois disso daqui, eu quero comprar, né? Vou comprar terceiro alvo, pessoal, para buscar terceiro alvo contra uma tendência de baixa de jeito nenhum, né? Principalmente uma tendência de poucas barras que não teve nenhum M2S ainda. Tá, então, se tiver um M2S, seria sim um bom setup de venda. E outra, a gente tem alvo abaixo, rompimento, que ainda não foi pago. Ah, então, é um ponto bem positivo. Então o mercado fez uma movimentação climática, né, pela manhã. Como assim, Luciano? De novo, movimentação climática. 2.700 pontos, pessoal. Aqui, ó, em 1h30, né, é uma movimentação climática. Isso aqui é uma movimentação que para um dia de tendência desde abertura seria algo mais ou menos como isso aqui, ó. Devagarzinho, barras pequenas, né, sem grandes clímax, sem grandes impulsos, né, pequenas correções, pequenas lateralidades. Nesse cenário aqui, ó, ele poderia, né, permanecer, por exemplo, subindo o dia inteiro, né, subindo com barras pequenas, né, com pequenas correções, tá? São movimentações diferentes. Se torna tendência. Aqui não chegou a se tornar tendência, tá? Então, é mais fácil uma reversão climática acontecer. Outro ponto, né? Movimentos climáticos, eles ficam muito afastados das médias, né? Por isso, né, que ele também sofre essa possibilidade. Eu vejo que esse movimento ele é mais acompanhado ali, ó, pelas médias. As médias estão mais próximas do preço, tá? Isso, né, é mais uma possibilidade. Aqui no final do dia tem uma pequena lateralidade, mas aqui não tem 18 barras. Então nem vou olhar aqui essa lateralidade aqui no 15 minutos, mas aqui a 20 e a 200 ó, estão no estado comprimido. Estão no modo rompimento, tá? Então, modo rompimento gerou, né, uma excelente movimentação. Parabéns ali para os amigos que pegaram essa movimentação de hoje. Dúvida do Henrique, né, quanto à movimentação. Henrique, quanto a prolongar alvo, né, como eu falei ali, eu tentei explicar, mas acho que em vídeo às vezes fica um pouco mais fácil. Eu continuo sempre, né, por exemplo, se eu tivesse conseguido participar da compra hoje pela manhã, eu tento, né, manter o trade enquanto ele chega até níveis de alvo. Normalmente, pessoal, eu não pago muito para ver depois de nível de alvo, tá? Normalmente eu não faço isso. Opa, Luciano, então quer dizer que
você estaria provavelmente, né, buscando ou uma parcial ou encerrar esse trade por aqui, tá? Eu vou começar a buscar razões para encerrar esse trade em nível de alvo, tá? Por quê, Luciano? Porque matematicamente falando, eu devolvo menos se eu não insistir demais, tá? Em muitas questões. E eu falei para vocês que o diário, né, ele é uma movimentação que ele, a princípio, né, ele tá contra essa movimentação de alta. Né? A gente falou que o diário, ele tá contra. Tudo bem ele pagar alguma movimentação, mas eu insisti em pegar, por exemplo, segundo, terceiros alvos. E aqui, ó, confluência de alvo, né, pessoal? Vejam que esses dois primeiros alvos estão no mesmo ponto, tá? Então ali seria, né, um local ali realmente para você estar realizando lucro. Então, para dúvida, né, do amigo quanto à condução, tentar buscar, né, essas movimentações, eu acabo acompanhando os múltiplos tempos gráficos, tá, pessoal? Por isso que às vezes eu aceito correções maiores. Por exemplo, opa, Luciano, tô comprado, né, aqui, né, ou fiz parcial ou nem fiz parcial. O mercado fez um microcanal. Cara, um microcanal normalmente tende a ser comprado ainda. A L1 de um microcanal, né, por metodologia, por estudo, por regra, a L1 tende a ser comprada, né? Isso é uma das características, né, dos microcanais, tá? Então eu não posso estar exatamente, por exemplo, Luciano, eu vou conduzir, vou apertar esse trade aqui e vou sair na L1. Não, a L1 geralmente é comprada. Então esse é um caso que a correção, mesmo se viesse na 20, seria ainda uma razão para você pelo menos tentar uma perna 2, né? Desse microcanal. Normalmente o microcanal tem pelo menos uma segunda perna, tá? Aqui falhou ainda. A L1 levou uma falha, mas não teve a perna 2, tá? Por conta, né, provavelmente do macro e por conta da conclusão dos alvos. Então os compradores foram, né, agraciados ali com o segundo alvo daquele pivô do 60 e com dois alvos ali desse tempo gráfico. Depois disso, Luciano, no microcanal de baixo, opa, agora comprar aqui também já ficava meio sem razão, né? O mercado desceu o microcanal. Normalmente, depois de um microcanal, o que ele faz? Ele faz pelo menos uma perna 2. Ele vai vir pelo menos abaixo da mínima da B2 ali, de onde teve, né, a H1 aqui. Tá? Então, também já não caberia mais pensar em compra. Ficou uma região de POC, Luciano. Essa região de POC, ela está indicando para a gente, né, que os vendidos estão, né, acumulando essa posição. Tá? E aqui formou uma pequena lateralidade. Tá? 5 minutos, pessoal. Aqui, né, a gente pode trabalhar um pouco mais a dúvida do outro amigo ali. Ele observou, né, aqui a princípio ele estava pensando, né, em falha de rompimento e estava pensando também, né, na lógica que foi uma das lógicas que a gente trouxe, inclusive, né, que é de armadilha de segunda perna. Pessoal, é o seguinte, de novo, né, voltando para pontos da metodologia. A gente tem todo o amparo, né, de várias maneiras de pensar, né, dentro dessa metodologia. Ela é uma metodologia ampla, mas ela é uma metodologia que realmente completa muito a gente quando a gente começa, né, a se integrar, né, a ela e a operar de maneira bem racional. Quando eu penso numa armadilha de segunda perna, eu tenho que entender as regras. Lá no e-book de vocês, né, a gente colocou algumas lógicas de armadilha de segunda perna, tá descrito lá, né, tem exemplos. Numa armadilha de segunda perna, pessoal, normalmente como seria? Tá? Opa, Luciana, B1 aconteceu, opa, ficou bastante pavio aqui superior, né? Pode ser uma armadilha de segunda perna. A armadilha de segunda perna, ela é rápida, tá? Ela é um stop que esses compradores vão tomar de maneira rápida, tá? Eles vão entrar na B1 e a B2, ó, ela teria que fazer isso aqui, ó. Reverter e voltar para dentro dessa movimentação. Ou seja, se eles compraram durante qualquer tipo de razão em tempo gráfico menor, ou mesmo aqui pelos 5 minutos enquanto o preço vinha subindo, né? Se eles entraram por qualquer razão, a barra 2, ela tem que fazer isso daqui, obrigatoriamente. E ela tem que fechar bem, porque se ela fechar sobreposta, é só lateralidade. Vocês conseguem entender que se essa barra, por exemplo, essa segunda barra de hoje, se ela fecha sobreposta dessa maneira assim, ela vem abaixo aqui, volta e fecha aqui, ó. Isso aqui podia ter sido simplesmente um rompimento, correção e o mercado continua. Lá no e-book também a gente falou dos tipos, né, de rompimento que mais acontece. Rompimento e correção, pessoal, é o que mais se repete, né? Então eu tenho que ficar tentando achar razão para rompimento e correção. Para rompimento e falha de rompimento, o preço vai ter que se deslocar verdadeiramente para esse outro lado, né, que seria um rompimento de alta e uma falha de rompimento. Um microcanal, né, ocorreu o rompimento do fundo da B1, tá? Teria que acontecer, tem que acontecer, né? Se não, se ele volta e faz isso aqui ainda, ó, fundo duplo, Luciano, rompimento e correção. Tá? É um rompimento e lateralidade, mas a gente lê como rompimento e correção para facilitar na sua vida. Tá? Então, são formas, né, de você visualizar. Opa, Luciano, beleza.
Então aqui tinha a lógica do Fab 4. Você falou que tinha um monte de barra, estado comprimido, né? Vejam que é uma faixa estreita de preço, 200 passando aqui. O que está mais fácil de acontecer quando ele ocorre com gap de alta? Ter continuidade. Teve muito pavio superior, eu concordo com você, né? Ali, muito pavio superior nessa barra. Isso gerou uma dificuldade. Aqui no 5 minutos, no 2 ela tinha mais razões, tá? Para se comprar. Primeira movimentação do dia, pessoal, foi o quê? Um microcanal de alta, né? 1, 2, 3, 4. Microcanal, L1, falhou, né? Aqui. Ficou a premissa de pelo menos 2 pernas, ó. Perna 1, corrigiu, perna 2. Aqui ele cumpriu de livre a movimentação. Por quê? Porque até aqui, pessoal, ainda tinha os alvos a serem alcançados, tá? Beleza? Então, assim, tá acompanhando a movimentação. Viu pavio. O que é mais importante, Luciano? Esse pavio ou perda de mínima? Perda de mínima. Pessoal, se tiver perda de mínima, por exemplo, 1, 2 barras, essa terceira barra vem abaixo da barra da B2, teria microcanal? Não teria. Mais uma, né? 1, 2, 3 barras. Pessoal, B4 perde mínima da B3. Teria microcanal? Não teria. Tá? Teria um impulso de alta, mas não teria um microcanal. Né? Então, assim, você vê pavio, é comum, né? O mercado fez um topo duplo, né? É um pensamento que você tem que ter que vem do mercado, que é um pensamento, pessoal, que normalmente eu também tenho, né? E que você provavelmente tem. É um pensamento natural. Imagina se você comprou esse gap de alta e o preço fez isso aqui, ó. Ele andou 800 pontos a teu favor. Eu vou realizar lucro, pessoal. Não tem por que brigar com 800 pontos, tá? Eu tô entrando no mercado para tentar fazer algum dinheiro e o mercado me deu dinheiro rápido. O que chegou aqui, Luciano? Opa, fez um topo duplo aqui anterior, nessa região. Cara, ele pagou 800 pontos, vamos realizar lucro. Vamos colocar dinheiro no bolso, porque colocar dinheiro no bolso minimiza risco. O que mudaria isso daqui? Perdas de mínimo. O fato dele ter pavio superior, mas ele continuar a movimentação de alta, né, nesse cenário, é um mercado bastante altista, tá? É um mercado bastante forte dos compradores. Então, mesmo pavio é importante? É importante você avaliar. Mas o que quebra, né, um microcanal? A perda de mínimo. Ele deixa de existir se tiver perda de mínima, tá? Outro ponto, né, como havia explicado, a armadilha de segunda perna, pessoal, ela é rápida. Ou ela vai ser na mesma barra, ou ela vai ser na barra seguinte, tá? Ela não vai demorar. Teve uma segunda barra de continuidade, ó, barra 1, barra 2, já não tem mais armadilha de segunda perna, já mudou a leitura. Você vai ter que buscar razões, né, para estar participando, né, por outras condições, né, de compra, tá? Mas a princípio, né, Fab 4, movimentação isolada, bastante, né, bastantes barras aqui. Como a gente já havia falado, né, cerca de 4 horas aqui de lateralidade, era uma lateralidade estreita e um modo rompimento. O modo rompimento pode gerar tendência, mesmo que seja temporário. E foi, né? Eu não consegui pegar compra, tá, pessoal? Cheguei depois hoje. Como falei pra vocês, né, eu peguei uma bela de uma gripe no final de semana e eu não consegui fazer meus trabalhos. Para quem já me acompanha há mais tempo, eu tô operando, né, ações, tá, para um fundo de investimento. E é parte da minha obrigação, normalmente, nos finais de semana, refazer alguns estudos, né? Normalmente eu pego algumas horas do final de semana e eu vou refazer, né, ali os estudos no nosso hall de ações. Até para ver se tem algum alvo, se tem alguma novidade, se deixei alguma coisa passar, né? Então, eu acabo, né, refazendo esse estudo no final de semana. Eu não estava muito bem no final de semana, eu não fiz. Hoje pela manhã eu comecei o dia fazendo isso, né, fazendo essas análises. Perdi um momento da abertura, perdi a entrada que eu, né, Luciano, faria. Né? Vocês já me viram fazer esse tipo de entrada várias vezes. E graças a Deus, alguns dos amigos pegaram essa mesma entrada. Parabéns ali para vocês, né, por ter participado. Mas vocês pegaram a mesma entrada. Né? Para quem ficou de fora, pessoal, é treinar e participar, né, quando o mercado te der, né, oportunidade, né? Não nenhum tipo de trade inventado, mas aquilo que realmente faça sentido. Aqui nos 5 minutos realmente foi difícil, mas vocês sabem que eu olho 2, às vezes até olho 1 minuto. Teve amigo que entrou dois amigos que entraram pelo 1 minuto, parabéns, né? Entraram, pegaram uma excelente movimentação. E aquilo que eu falei, pessoal, ó, teve amigo, né, que fez essa compra aqui, ó. Aqui, ó. Uma inside, 2 inside, tá? Viu as 2 insides, barra com gatilho, ele comprou exatamente aqui, ó. O que ele fez aqui, ó, quando ele viu o preço andar esse ponto aqui, ó, a favor dele? São 500 pontos, pessoal. Ele fez uma parcial, é um topo duplo, né? Sensato, uma parcial. Um dos amigos, né, pegou essa movimentação até essa wedge, tá? Né? Fez uma parcial, depois pegou essa movimentação até essa wedge. Do ponto de entrada dele até aqui, pessoal, já pagou 800 pontos. Tá? Já foi um bom trade, pessoal. Ele passou 12 minutos praticamente no trade, algo rápido.
colocou uma boa porcentagem no bolso. Depois, né, ainda, né, eu hoje realmente eu fiquei um pouco chateado porque eu tava com a minha visão ali dividida, né? Porque eu ainda tinha um trabalho a fazer. E é um trabalho, né, pessoal, ao qual eu aceitei, né, realizar. Então eu tenho que levar com seriedade. Aqui eu operando na minha conta, né? Então não fazia tanto sentido eu ficar brigando entre uma coisa e outra. Fui terminar o trabalho que eu deveria executar. Aqui, uma inside, duas insides. B1, né, razoável, né, tá acima dos 50%. Então a barra de alta. Aqui para mim seria uma compra, né? Opa, Luciano, até onde? Para mim, né, um ponto de referência interessante seria, né, o topo duplo macro aqui, para uma parcial, tá? Então, seria aqui, né, um ponto topo duplo para uma parcial, tá? Seria aqui razoável, né, realizar uma parcial aqui, ó, no topo duplo. Seria cerca de 700 pontos. Depois, Luciano, aí é condução, pessoal. O que você está querendo dizer com condução, Luciano? Quando o mercado está numa fase forte, quais são os primeiros pontos de entrada, pessoal? Retornos a 9. A gente sempre repete as mesmas coisas. Ó. Olha uma barra aqui, ó. Uma outside saindo da 9. Não tem razão nenhuma para eu encerrar, tá? Ô, Luciano, mas teve um inside de venda aqui, uma outside de venda, né? Tudo bem, é uma outside de venda, mas ela não está revertendo esse movimento. E aí eu preciso esperar a reação da próxima barra. O que a próxima barra fez? Uma outside de alta. Então, é uma barra saindo da 9, né? Isso é uma das possibilidades, inclusive, de trade que eu cito para vocês, né? Eu não gosto muito de comprar trade muito afastado. Se não for um modo rompimento, né? Se ele não tiver... Para mim, essa compra aqui é boa. Essa segunda compra aqui, ela não é boa, tá? Mas mesmo assim ela pagou. Isso é algo particular, é do Luciano, tá? Essa daqui, barra saindo da 9, para mim já tem mais a minha cara, né? Porque eu gosto desse tipo de trade. Opa, Luciano. O que mais aqui depois, né? Aqui, ó. Ó, preço, né? Ainda tá tocando a 20 aqui, ó. Não chegou a deixar um espaço vazio. Então eu não posso chamar de gap de média, tá? O preço fez um retorno a 20. E aí ele começou a reagir aqui a partir da 20. Quando que ele reagiu, Luciano? Quando ele começou, ó, a deixar fundos cada vez mais altos, né? Aqui teve uma inside, ó. Aqui para mim seria uma barra de compra. Aqui, inclusive, teve gatilho aqui durante a formação dessa movimentação, tá? Por que eu sei que tem gatilho? Porque teve amigo que entrou aqui, né, e acabou me mandando ali o print dessa entrada. Para mim é uma entrada um pouco tarde, mas ainda tinha os alvos, né, pessoal? Mas é uma entrada um pouco mais tarde, tá? E pagou ainda, né? Uma boa pontuação, tá? Até devido aos alvos. Ó. Inclusive, se você projetasse esse pequeno pivô aqui do 2 minutos, ó, primeiro alvo e também segundo alvo dele, tá? Então, pro Henrique aqui, né? A condução, Henrique, para mim, né, de aceitar esse tipo de correção é ver, né, o preço reagir a partir da 20. Eu preciso ver a reação. Opa, Luciano, aqui ele está começando a corrigir. Eu preciso ver, né, o mercado tendo reação. Aqui poderia reverter, aqui era a região, né, um pouco acima do topo duplo? Poderia, mas para reverter não tem que renovar o ponto de inflexão? Se eu marco uma, duas, três puxadas, o preço tem que descer, né, renovar o ponto de inflexão para ele poder subir menos e descer mais. Ou ele vai romper aqui e vai pagar o pivô, né, dessa movimentação para baixo. Mas ele tem que chegar ali. Tá? Então tem certos acordos, né, que a gente vai fazendo com o mercado. Depois aqui ele veio, né, para essa boa movimentação. Como eu não consegui, né, pessoal, como eu falei para vocês, eu não consegui operar na compra, eu operei hoje, né, somente uma venda, tá? A venda, né, para mim ficou mais clara aqui nos 5 minutos. Fez um micro canal, certo? Depois que ele fez o micro canal, ele fez uma H1, né, aqui, ó, nessa movimentação. Quando ele fez o micro canal e fez o H1, né, aí é mais interessante eu ir para tempo gráfico menor, para ver se eu vou ter, né, alguma potencial movimentação, né, de entrada. Opa, aqui, Luciano. Barra de alta, né, inside, ativou abaixo. Então aqui foi uma possibilidade de venda, né? Eu não conduzi muito essa venda, como eu falei para vocês, ainda tinha coisa para fazer. Mas eu peguei alguns pontos aqui, né, nessa movimentação, tá? Não peguei nem perto, né, de toda a movimentação, né, que foi possível, né, aqui, ó. Porque essa venda acabou ficando razoavelmente aqui, né, e só, né, até enquanto ele descia, ó, em micro canal até ter uma barra de alta, foram 700 pontos. Já foi uma boa movimentação, tá? Mas hoje, como eu falei para vocês, né, não consegui participar da compra, possibilidade boa, mas tava ali com a minha atenção dividida, né? Então tinha que cumprir uma coisa ou outra, né, pessoal?
E, né, como eu falei para vocês, eu assumi um compromisso e eu tenho, né, que honrar esse compromisso, certo? Para amanhã, né, eu gostaria muito de ter venda, né? Mas se o mercado não dá venda, Luciano, né, vamos pensar também do lado oposto. Aqui é super tendência até, tá? Só fechamentos abaixo aqui, né, da 20. Aqui o M2S, a mesma lógica para a lógica de condução ou para a lógica de abertura. Tem uma pequena lateralidade, tá? Opa, Luciano, abre rompendo para cima essa lateralidade. Como tem alvo bem claro abaixo, né, eu pensaria muito na lógica, né, de que o mercado poderia ter uma falha ou uma armadilha de segunda perna aqui, né, nessa pequena lateralidade, porque agora tem setups de venda, né, diferente do dia anterior. Dia anterior eu não tinha. Tinha lateralidade e as médias flat no meio, lá no 15 minutos. Agora eu sei que subindo no 15 minutos eu vou encontrar setups de venda. Então, eu tenho muito mais razões para estar vendendo. Opa, Luciano, e compra. O que te faria comprar? Isso aqui, ó. Uma barra, uma única barra, né, que reverta tudo isso daqui de fechamento, né, que consiga reverter tudo isso aqui de fechamento, é uma barra que tem potencial para ter continuidade. Mas essa próxima barra, ela precisa levar alguma continuidade. Opa, Luciano, se ele faz isso e a barra seguinte, ó, faz isso aqui, ó, uma inside de baixo. Né, aí eu não vi nenhuma continuidade. Talvez seja melhor esperar mais uma barra. Né? A venda aqui da própria perda da mínima talvez não seja a melhor movimentação, porque não é um topo duplo. É uma grande barra que está revertendo muitos fechamentos, e aí a barra seguinte foi uma inside. Aqui ainda pode ser aquele gift, né, que seria o presente que o Oliver fala, né? Que a barra seguinte volta, né, para uma condição de alta. Tá? Seria ainda uma potencial movimentação como essa. Então essa talvez a venda da perda da mínima já não fosse tão interessante, porque eu não teria conclusão de muita coisa aqui nos 5 minutos, tá? Aí lá no 15, né, ainda tem ó, chão ainda para ele construir o gap de média, né? Então seria talvez uma antecipação. E a mesma coisa, né, o mesmo fechamento da barra lá no 5 teria que acontecer aqui no 15. Ó. Porque digamos que a gente veja aquela barra lá no 5 fazendo isso daqui, ó. Para acontecer aqui no 15, pessoal, tem que ser 3 barras, né? Então eu não vou ter essa movimentação completa aqui, também aqui no 15 com uma única barra. Por isso a lógica de pensar, né? O mercado ainda poderia lá gerar uma inside e também reverter, ou gerar uma inside e subir um pouco mais, tá? Mas uma coisa eu sei, eu não faria uma compra, por exemplo, em cima da MM50, porque é alto numa lateralidade pós uma tendência. Então tem localização, tem trade que a gente não faz, sabe? Não faz mesmo, beleza? A gente vai buscar razões, né, para estar vendendo. Lembrem, aqui era puramente lateralidade, ó, médias planas, flat, o mercado abriu rompendo. Aqui não. Agora é uma tendência de baixa. Tá? Então tem probabilidade dele ter continuidade. O mercado tende a fazer aquilo que ele vem fazendo. 80% das tentativas de reversão de tendência tendem a falhar, tá, pessoal? Então eu tenho que estar com essas ideias na memória. Isso daqui também é um dos traços, né, de você conduzir um pouco mais o trade. Né? Você se lembrar que 80% das tentativas de reversão de uma tendência, elas tendem a falhar. Opa, Luciano, vamos dar uma olhada aqui. Ó. 18 barras, né? 20 barras, opa, 20 barras. Se tornou tendência aqui nos 5 minutos. Eu sei que agora, né, essa movimentação pode muito bem encontrar um M2B de compra aqui na 20. Por quê? Porque se tornou tendência. Quando ele chegou a 20, pessoal, já falamos sobre isso, a gente avalia aquilo que o preço faz. Quando ele chegou até a média móvel de 20, ele teve uma reação, opa, não, ele veio direto aqui pro gap de média. E aqui teve duas falhas de setup, tá, pessoal? Eu esqueci de comentar isso aqui com vocês, ó. Quando eu tenho um micro canal e o preço faz uma H1, eu tenho, né, uma entrada de H1, tá? Do gap de média. Ele fez uma tendência anterior e aqui é uma entrada de H1 do gap de média. Normalmente, o que o gap de média faz, pessoal? Ele leva a um teste da máxima da tendência. Ele falhou, e falhou rápido, né? Então eu tenho a falha da compra de H1 do gap de média aqui, ó. Quando a B31 fechou. Mais razão, né, para tentar esticar um pouco mais o trade, né, para quem vendeu por aqui ou quem vendeu por tempo menor, tá? Por que, Luciano? Porque quando um bom setup falha, os vendidos têm pelo menos duas pernas, tá? Foi rápido, né? Opa, compraram aqui, estoparam aqui. Cara, quem acabou de estopar não sai comprando de novo, tá? Não faz sentido isso. E, né, do micro canal, né, uma H1 com a barra, né, que fecha aqui abaixo, teve uma falha, né, aqui de H1 do micro canal, tá? Então eu tive duas razões aqui para ver mais continuidade aqui a favor dos vendidos, beleza?
Tá? Então aqui nos 5 minutos também super tendência, precisa de gap de média. Essa tendência se tornou também tendência no 15, então mesmo que ocorra o gap de média aqui, lá no 15 minutos aqui vai ser só a 20 passando, né? Então aqui vai ser só o M2S, então por isso, né? Mais cuidado com compra. O Luciano, ele abriu aqui tentando romper ó, esse pivô. Boa atenção ao rompimento. E se ele romper, atenção a primeiro e segundo alvo, né? Que seriam as possibilidades mais cabíveis ali. Porque é uma tendência também agora em tempo gráfico anterior, beleza? Deixa eu só dar uma rápida olhada aqui, mas eu acredito que eu consegui esclarecer a dúvida, né, dos amigos ali de hoje, né? Eu acho que eu consegui ali, a ideia era trazer a lógica, né, da diferença, né, de uma questão para outra. E também, né, pontuar, né, aquilo que mais acontece, beleza? Se tiver ficado mais alguma dúvida, né, vocês dão um alô ali, né, ou pros amigos ali que mandaram ali no WhatsApp hoje, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus, até mais, valeu!